Só 2 anos atrás o Felipe Drugovich foi campeão da Fórmula 2 de maneira indiscutível, dominou o campeonato e há poucos meses ele completou só 24 anos. O grande problema de tudo isso é que para a Fórmula 1 esses dois sós não podem acontecer. Hoje os principais nomes da nova geração da Fórmula 1 com certeza são Norris, Leclerc, Verstappen, Russell e o Oscar Piastri. E o próprio Piastri, que é o mais novo de todos esses, tem 23 anos e já tem quase 2 anos de experiência na F1. E a realidade começa a se tornar mais dura quando você compara com o que 2024 pode se tornar. Oliver Bearman tem esse rumor para ir para a Haas e ele tem só 19 anos, e o Kimi Antonelli, que é o principal rumor aí dessa janela de pilotos, indo para a Mercedes só com 17 anos. Isso porque esses são os pilotos da Fórmula 2 que são os mais certos de terem uma vaga, que são os mais certos de estarem garantidos no grid ano que vem. Você ainda tem alguns outros nomes circulando, como o próprio Jack Durham na Alpine, sendo uma possibilidade, e até o Zane Maloney, que é da academia da Sauber, tendo alguns rumores ainda que fracos para ele ser um dos pilotos possíveis da Sauber ano que vem. E essa é uma realidade que existe em qualquer esporte, só que se torna mais brutal na Fórmula 1. Quanto mais velho você fica, mesmo que ainda seja muito novo, e menos tempo de pista você tem, é praticamente impossível você achar uma vaga na categoria. E hoje tem que rolar alguma coisa extraordinária pro Drugovich conseguir encontrar essa vaga, mesmo com os rumores que existem. Eu não tô dizendo que é impossível de acontecer, só é improvável. Porque quando ele venceu a Fórmula 2, tinha ainda 22 anos, a mesma idade que o Sargent estreou no ano passado. Só que agora, já no seu segundo ano como reserva da Aston Martin, ele ainda não conseguiu encontrar uma abertura pra F1. Obviamente é uma merda, só que eu não posso reclamar. Há oportunidades, mas você precisa estar no lugar certo na hora certa. Ainda não terminou, então veremos. E mesmo com essa idade avançada e o tempo longe da pista, ainda existem alguns argumentos que mostram que existe a realidade e a possibilidade dele conseguir entrar na Fórmula 1. Porque no mesmo ano que ele foi campeão, 2022, a gente teve o De Vries tendo a sua estreia na Fórmula 1 pelo Williams, o que eventualmente gerou a vaga dele na AlphaTauri. Claro que o rumo do Nick não foi o melhor exemplo possível, e até pode queimar um pouco situações como essa que o Drugovich está passando, mas mostra que há um cenário porque aconteceu recentemente, uma oportunidade para um piloto que aparentemente estava longe da categoria e só fazia alguns eventuais treinos livres poder correr nela. E o Drugo vem fazendo tudo o que ele pode, tudo que tem no seu alcance para tentar se manter dentro do círculo da F1 e tentar se manter como uma opção. Hoje ele é piloto de testes de simulador da Aston Martin, então continua mantendo a experiência, participando das reuniões de dados e informações que envolvem os treinos de Fórmula 1, o que é importante para ele se manter atualizado com os carros. Sem falar que hoje ele acompanha a equipe em 15 corridas por ano, mais ou menos, e quando vai, tá nas reuniões com os engenheiros, nas reuniões de estratégia, nos debriefings, tudo isso que pode somar para ele como piloto. E mantendo essa forma, ele se torna uma forte opção dentro da Aston Martin. O problema é que essa é uma equipe sem opções hoje, porque a gente tem um Alonso de contrato já renovado para a temporada que vem e o Stroll que tem esse contrato vitalício, não importa o quão ruim ele seja. A sua única chance real de ter pilotado um Fórmula 1 foi no GP do Bahrein de 2023, quando teve toda aquela dúvida envolvendo o pulso do Stroll por conta do acidente de bicicleta que ele sofreu. Só que mesmo lesionado, o canadense foi lá e correu, cheio de dores. Só que eu acho que isso também foi uma decisão estratégica, porque imagina toda a pressão negativa em cima da equipe se o Drugo em uma corrida performa melhor do que o Stroll faria ao longo de toda a temporada. Não sobra mais argumentos para você defender ele na equipe. Só que esse teste nunca aconteceu, e como o pessoal gosta de falar na Fórmula 1, você só é tão bom quanto o resultado da sua última corrida. Então se você nunca corre, você não é comparado. Hoje em dia é muito difícil se comprometer com uma equipe e saber o que vai acontecer. Mesmo quando você ganha a Fórmula 2, você não tem certeza se vai estar lá ou não. Acho que você precisa olhar para a equipe que vai fazer o melhor por você. E com certeza a Aston me deu até agora tudo que eu poderia pedir. Testes, sessões de TL1, me levando para as corridas para aprender. O campeão da Fórmula 2 em 2023 foi o Theo Pourchaire. Ele tá mais distante ainda do que o próprio Drugovich de conseguir algo. E se a gente olhar para a tabela da Fórmula 2 hoje, é muito difícil que qualquer um dos 3 primeiros hoje da tabela, caso se tornem campeões, de estarem na Fórmula 1 em 2025. E essa é uma epidemia que vai aumentar cada vez mais, com o campeão de 2025 provavelmente também não conseguindo uma vaga em 2026. Isso se dá exatamente pela quantidade limitada de vagas e 2 outros fatores em cima disso. O primeiro é que as equipes investem muito nas categorias de base e preferem muito mais puxar os pilotos que eles investiram durante anos, investiram milhões nas suas carreiras, do que o campeão da Fórmula 2 que eles não necessariamente investiram algo. E também o fato de que hoje a Fórmula 1 é um esporte que é capaz de prover para todas as suas equipes, então não necessariamente elas precisam de pilotos pagantes. E é muito curioso pensar que resolver esse problema da falta de dinheiro para as equipes do fundo do pelotão realmente criou um problema enraizado agora na categoria. Na década passada você tinha um grid com 12 até 13 equipes, ou seja, você tinha ali por 26 vagas no grid. E as equipes de fundo de pelotão frequentemente precisavam trocar de piloto, seja por questões financeiras
ou variáveis que aconteciam ao longo da temporada que obrigava eles a trocarem. E hoje, com esse boom da Fórmula 1, as equipes, na sua grande maioria, têm muito dinheiro, então eles não precisam mais trocar os pilotos por isso. Claro que muitos ainda optam por pilotos pagantes por questões comerciais, mas não é uma regra que obriga a rodar a engrenagem. Na verdade, é exatamente o contrário, é muito mais vantajoso você manter os seus pilotos por anos na equipe, ou porque ele é realmente bom e pode te ajudar a longo prazo, ou porque ele traz dinheiro para sua marca e pode ajudar a sua equipe. Por conta desses dois fatores, você não precisa mais ficar trocando todo ano. E isso não é nenhuma crítica diretamente às equipes, elas só estão jogando o jogo da forma que elas entendem que tem que jogar. Isso é mais uma crítica ao fato de como a Fórmula 1 tá funcionando hoje, dessa maneira estagnada, e essa falta de investimento em procurar renovar o pelotão, que isso viria exatamente com a entrada de uma nova equipe, só que eles também estão fechados para isso hoje. E mesmo no caso do Drugovich, mesmo que ele tenha vários pontos positivos, com experiência no simulador da Aston Martin, em testes privados e até em participação de treinos livres, isso se torna praticamente irrelevante no fator de decisão das equipes. E inclusive eu aposto que a maioria que vê nesse vídeo esqueceu que ele fez um P2 em treino livre na temporada passada. Hoje essa regra de obrigar as equipes a colocarem 2 jovens pilotos em 2 treinos livres até que ajuda um pouco. Só que a gente tem piloto demais na fila de espera e que são desperdiçados. O próprio Liam Lawson, por exemplo, que nem era cogitado uma vaga na Fórmula 1 e por pura sorte ganhou uma chance. E agora a discussão é como é um crime ele não tá na categoria. Precisa existir uma forma mais eficaz de testar os jovens pilotos e dar espaço para eles mostrarem serviço. Só 2 treinos livres ao longo do ano não é suficiente para isso. Sem contar que a gente pode ter eventuais problemas como quebras que impedem um treino inteiro deles. E os resultados desses treinos dificilmente são levados em conta pelas equipes na hora de decidir se vão contratar um piloto jovem ou não. Eu não sou a favor de toda aquela ideia de colocar os pilotos jovens para correr as corridas de sprint, eu acho que isso não faz tanto sentido, mas eu ainda acho que devia existir alguma coisa, algum tipo de evento, algum tipo de forma de você colocar esses pilotos à prova em carros de Fórmula 1. Algo que realmente desse a eles uma chance real de ser testado como piloto, e não só ficarem para sempre nesse si e depender de pura sorte para ter uma oportunidade. O Drugovich chegou inclusive a receber várias ofertas de fora da Fórmula 1, de equipes de ponta da Fórmula E, onde inclusive ele chegou a fazer o teste de jovens pilotos, e também de equipes até relevantes da Fórmula Indy. E em todos esses casos ele até poderia ter construído uma carreira no automobilismo e fazer até mais dinheiro do que faria no começo da Fórmula 1. Mas recusou todas essas propostas, porque como ele mesmo disse, poderia não ter outra oportunidade de espera na Fórmula 1 caso ele quisesse. E é óbvio que ele quer, e não é justo um piloto campeão da Fórmula 2 ficar 2 e possivelmente 3 anos fora. Ter que desistir de outras categorias de elite só para tentar esperar pela Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 hoje não é justiça, é uma realidade. Para pelo menos não ficar totalmente parado, ele tá correndo na European Le Mans Series e na Cadillac nas 24 horas de Le Mans. O que é até engraçado, já que correr nessa prova também é o sonho de muitos pilotos, e para ele foi só uma forma de se manter vivo no automobilismo e continuar mostrando serviço. No momento eu acho que é a coisa certa, focar um pouco mais na F1 e realmente tá 100% nisso. Porque eu posso fazer outras coisas e ainda ter um pé lá, mas se você não tiver lá pelo menos 10, 15 rodadas se mostrando, não é o suficiente. E não dá nem pra julgar ele por essas escolhas, mesmo que ele tenha recusado ofertas sólidas de fazer carreira no automobilismo em outras categorias de ponta, ele tá lutando pelo sonho dele. E eu até entendo aqueles que criticam essa escolha, falando que existe mundo fora da Fórmula 1, e eu concordo, eu acho Indy e Fórmula E categorias muito legais, inclusive adoro acompanhar elas, eu só não faço tanto hoje exatamente pra focar na Fórmula 1 e poder produzir um conteúdo mais analítico aqui pro canal, mas é impossível negar o status que a Fórmula 1 tem. E a gente sabe que vários pilotos ao redor do mundo trocariam carreiras inteiras só para ter uma oportunidade de ter pilotado lá. O De Vries, mesmo campeão da Fórmula E, escolheu voltar para a Fórmula 1 e tentar sua sorte na AlphaTauri, mesmo que não tenha dado certo, isso até queimou um pouco seu nome no mundo do automobilismo. O próprio Colton Herta, que tem uma carreira estável lá nos Estados Unidos na Indy, e não é nem um dos pilotos mais brilhantes de lá na minha opinião, foi muito linkado com a vaga na Racing Bulls AlphaTauri e teria vindo se tivesse tido a oportunidade. E querendo ou não, mesmo que essas outras categorias sejam muito grandes e legais de assistir e provavelmente até de competir, existe um status atrelado à Fórmula 1 que faz sentido e que pesa pro seu currículo só o fato de você ter estado lá. Até mesmo o Logan Sargent, mesmo sendo tão fraco na categoria quanto vem se mostrando, o que eu ainda culpo a sua subida prematura da Fórmula 2 pela Williams, já tem uma vaga garantida lá na Indy se sair. Pelo menos é o que dizem os rumores hoje, porque ele é o americano que correu na Fórmula 1, e isso vende. No caso do Drugovich, essa oportunidade também quase apareceu no ano passado. É difícil dizer o quão perto você tava, porque normalmente você tá perto, mas há outro que tá mais perto daquele assento do que você. Então sim, estávamos perto, mas provavelmente não perto o suficiente. E é fácil pra quem tá de fora apontar o dedo na cara dele, falar que ele tá jogando a carreira fora, tentando forçar algo que talvez nunca aconteça.
E essa segunda frase até que é verdade. Mas você não faria tudo o que você pudesse pra agarrar uma oportunidade de realizar o seu sonho, principalmente quando ele tá tão perto de você? Não faz nenhum sentido desistir agora. Inclusive, eu acho que essa é até uma característica que você precisa pra se tornar um atleta de alto nível. Se você é do tipo que desiste fácil, não faz nenhum sentido você querer competir numa das maiores categorias do automobilismo mundial. Ser um atleta profissional é exatamente esse constante desejo de sempre querer ser o seu melhor possível, e ele quer ser o melhor dele dentro da Fórmula 1. E eu concordo que enquanto ele vê uma oportunidade da porta aberta, ele não deve parar de tentar buscar ela. Mas eu também acho que ele precisa ter a maturidade de enxergar quando essa porta estiver fechada, porque se ela fechar e ele continuar tentando forçar a entrar nela, aí sim ele vai estar jogando a carreira fora. Hoje existem vagas disponíveis na Fórmula 1, várias delas. Ele sabe disso e as equipes também sabem que ele é uma opção. Ele não é a primeira opção de nenhuma, mas tá lá. Então não tem como prever de fato o que as equipes vão escolher pro ano que vem. Se ele realmente está sendo cogitado, se estão usando ele como pressão para outros pilotos assinarem logo, isso é impossível de saber. O que a gente pode afirmar é que ele tá lutando com unhas e dentes por elas. Se elas nunca aparecerem, ele precisa ter a maturidade de entender isso e aproveitar e aceitar oportunidades tanto na WEC quanto eventualmente na Indy e na Fórmula E. Agora, aceitar essas oportunidades não ia parecer certo, a não ser que ele tivesse tentado primeiro lutar por essa vaga na Fórmula 1 com tudo que ele tem. Mas aí tá o que eu acho sobre exatamente o sonho do Drogovic de pilotar na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de escrever ela nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.